Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua presença. Lembrando a todos aqueles que nos seguem diariamente via WhatsApp, ou via YouTube, ou via Facebook. Já agradeço de antemão o vosso sim, a vossa presença e a vossa meditação conosco. Lembrando a todos e a todas que o nosso canal, que é o nosso blog, denonato.blogspot.com, e até mesmo nossa página no Facebook, não representa nenhuma igreja, nenhum organismo e nenhum tipo de pastoral. Se você estiver aqui procurando alguma pastoral, me desculpe, não é que a gente não tem pastoral, a gente até tem. A gente tem afiliado, a gente vai com a igreja, mas a gente não vem falar em nome de. Porque já aconteceu já durante a semana passada, de uma pessoa, não é só a primeira vez que faz isso, e infelizmente não vai ser a última, vim questionar se eu tenho algum mandato de uma autoridade eclesiástica para fazer esse trabalho aqui, essa nossa conversa aqui matutina. Bom, a página é minha, o canal é meu, o celular é meu, tudo que eu tenho aqui é meu, graças a Deus, né? Por enquanto, depois que eu morrer fica para quem quiser, mas, com todo respeito, não tenho aqui obrigação nenhuma de falar em nome de, mas também não posso falar contra, mas não posso deixar de ser fiel à palavra de Deus, ao evangelho e ao magistério da igreja. Então algumas coisas podemos discordar. Por exemplo, o cidadão discordou comigo na questão do divórcio. Bom, eu sou contra o divórcio, mas eu não posso colocar um peso e exigir que a mulher ou que o homem fique casado só porque existe lá um sacramento, no sentido do sacramento ser, vamos dizer assim, imutável, não pode ser violado. Beleza, mas só quem está vivendo é que sabe. E vou parar por aqui para evitar polêmica. Mas, olhando para essa realidade, na verdade, eu vou usar o termo que eu usei com o padre Monsenhor José, quando a gente conversava, é preciso e se faz necessário uma prática de misericórdia. É isso que talvez nos falte muitas das vezes. Lembrando a todos que a liturgia de hoje, 12º domingo tempo comum, para a gente não perder tempo, na pouco tempo história, Zacarias capítulo 12, versículo 10 a 11, capítulo 13, versículo 1, aonde Zacarias vai dizer, né, olharão para aqueles que transpassaram. E a gente vai também pegar o Salmo 62, 63, a gente sabe que tem uma jogada no Salmo aí, que é escrito 62, mas é 63. É o Salmo, e desejo ardentemente por Deus sede de justiça, aonde a gente faz essa leitura. E o Gálatas, a segunda leitura, Gálatas capítulo 3, versículos 26 ao 29, e a gente vai ler, em Cristo não há barreira, somos um só. Paulo vem dizer que entre nós, cristãos, né, não tem gregos, judeus, escravos ou livres. E vamos também ler, né, que nós vamos nos aprofundar, Lucas capítulo 9, versículos 18 ao 24. É o evangelho que a gente medita, a gente vai ler logo após a quinta-feira do Corpus Christi. Por acaso esse ano aconteceu isso. Então a gente vai ler aí, a gente leu aí na quinta-feira Lucas capítulo 9, versículo 11b ao 17. E hoje a gente continua essa leitura após a multiplicação de pães. Bom, as leituras de hoje mostram que Jesus não é o Messias da glória terrena, mas é o servo sofredor que salva pelo amor radical. Ou seja, não tem como a gente pensar em Jesus como o homem lá. Realmente nós temos aí os cristos que alguns querem para si, né? O Cristo que só faz cura. Eu falava ontem com um amigo, falava, olha, essa proposta do Cristo que só oferece cura é uma proposta que um tanto chega a ser ofensiva, pois Cristo não precisa de ninguém interesseiro. Também o Cristo rei potente, o Cristo armado, o Cristo da metralhadora, o Cristo que diz que tem que ter arma, o Cristo que justifica o armamentício. Também a gente pode ver o Cristo aí, vamos dizer assim, o Cristo derrotado. Não tem jeito mesmo, o mundo acabou. A gente tem essas várias versões de Cristos, mas todos nós queremos porque queremos, inclusive existem artigos, né? Olhamos para o Cristo a partir da sua prefigura de ser, né, Deus e homem, de acordo com o Concílio de Nicéia, lá em 325, 1700 anos atrás, quando se questionou a sua natureza, se era homem e Deus. Jesus nos provoca e nos faz rever a vida, e é por isso que ele vai combater
esses ídolos religiosos que às vezes nós o transformamos. Nos confronta com um segmento real na cruz, uma renúncia e uma entrega. E a gente, quando fala dessa proposta de ser o servo sofredor, não é o servo derrotado, mas é o servo que reconhece que será vitorioso. O povo sempre falava do Messias, os judeus, sobretudo, o Messias no modelo de Davi, um político, como um rei. E a gente vê Jesus surpreendendo a comunidade, quando ele deixa bem claro que ele deve sofrer, ele deve morrer, mas que vai ressuscitar. Não é um triunfalismo, não é uma ideia de um Cristo, vamos dizer assim, cósmico, mas é um Cristo que se entrega totalmente por amor. E aí você vê, a comunidade, acontece esse texto em dois evangelhos, você vê esse texto acontecendo lá em Mateus 16, 13 a 19, e vai ver aqui em Lucas 9, 18 ao 24, quando Jesus ele questiona a comunidade. O que vocês dizem quem eu sou para vocês? Muitas das pessoas estão na comunidade, muitos que são batizados, muitos que falam em línguas nas igrejas protestantes, ou até mesmo na igreja católica, nos RCCs da vida. Melhor, a gente vê claramente que às vezes o Cristo está bem longe disso tudo. Muitos padres fazem questão de colocar a hóstia lá, exibir a hóstia, colocar a adoração. Quinta-feira teve muito disso, né, em nossas dioceses, em nossas paróquias. Mas esquece de olhar o Cristo que está aí sangrando, ferido, magoado, maltratado, também em nossas calçadas das nossas paróquias. Quando Pedro responde que ele é o Cristo, Jesus responde com igualdade: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas essa pedra que Jesus coloca é mais que Pedro. É uma fé confessada. É a partir da fé confessada que nós conseguimos sermos fortaleza, que nós conseguimos nos manter de pé. E como diz ainda o documento Vaticano II, o fundamento é Cristo, o sustentado pela fé de Pedro. Não tem como a gente não olhar para essa realidade, sem, como já falei, o Concílio de Nicéia, que agora nós celebramos 1700 anos, o concílio que reafirma essa fé. Cristo é Deus, é verdadeiramente Deus, e também é verdadeiramente homem, consubstancial ao Pai, plenamente Deus, plenamente homem. Talvez seja isso que alguns não conseguem entender. Essa fé que é o pilar. A igreja, para ser cristã, tem que ter essa base. E como eu disse em um outro artigo, quem é católico, e aí eu, quando falo católico, não falo somente da igreja latina ou a igreja romana, mas quem é católico professa essa fé. Começa sempre, após a pregação, após a palavra, professa essa fé. Interessante é que Jesus, depois de anunciar, né, quem ele era e o Pedro reconhecê-lo, ele coloca aí as condições para segui-lo. Se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não se trata aqui de masoquismo, mas de uma libertação do nosso próprio ego. Talvez nós não consigamos entender esse mistério. Paulo, que não teve a graça de caminhar os 3 anos com Cristo, mas fez a experiência no caminho de Damasco, ele consegue trazer isso para a gente lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando ele fala: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Talvez a gente tenha que experimentar desta parte. Para quem faz parte da comunidade, quem tem fé, quem participa da mesa eucarística, para quem é católico, para quem participa da Santa Ceia, quem são os evangélicos, a verdade é que nós temos que entender que é a partir dessa experiência da mesa, do altar, que nós devemos também trazer para a nossa vida o Cristo que vive em nós. A cruz para muitos é escândalo. Na verdade, a cruz, como diz São Paulo Apóstolo, ela pode ser escândalo, mas verdadeiramente ela traz para nós uma certeza. E aí, Padre Zezinho, no LP, né? LP, tá, gente? Cristo Inconstante, ele traz a frase famosa: a cruz é como uma asa de avião
que consegue nos levar para cima. Talvez nos falte sentir a cruz como essa asa de avião. Embora nós conhecemos aí as diversas leituras do Cristo, o Cristo da extrema-direita, sobretudo daqueles que seguem um camarada embusteiro aí no Brasil, que diz que nunca cometeu crime, já começa a cometer crime a partir daí. Um Cristo que diz contra a paz, quando Jesus é a favor da paz. João capítulo 18, versículo 11. Nós rezamos em nossas igrejas, para quem vai à missa: Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Alguns vão rezar: dai-nos uma espada, dai-nos uma metralhadora, dai-nos um fuzil, dai-nos uma arma para eu poder reagir. O Cristo armado é um Cristo que dói quando você vê. Eu contava ontem para um amigo sobre uma pessoa que fez uma pintura, um louco só pode ser, um Cristo de pistola e de metralhadora na mão. Ou talvez alguns querem um Cristo neutro. Aí eu vejo muita gente falando: a igreja não se envolve em política. A política e a religião não pode ser misturada. E o Cristo morreu por quê? Qual foi o motivo da condenação da morte dele? Foi os dois motivos, como político? Não tem como a gente fugir disso. E aí a gente olha claramente para aqueles que não olham para a injustiça. A gente às vezes não visita os enfermos, a gente não olha para aqueles que estão à margem do caminho da nossa vida. E a nossa fé só tem sentido quando nós caminhamos e trabalhamos na unidade. Nós, como diz São Paulo Apóstolo, levamos em nossos corpos o morrer de Jesus. A cruz de Jesus tem que também estar em nossos corpos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10. E a gente olha claramente nesse segmento: é preciso ter um rosto. O rosto daqueles que estão nas cruzes do dia a dia. Os desempregados, as mães que choram seus filhos assassinados, seja pela milícia, seja pelo tráfico. Os indígenas que estão cada vez mais perdendo seus espaços. E eu vejo colegas, eu vejo pessoas dizendo: é preciso evangelizá-los, é preciso levar Jesus para eles. Mas a que preço? As comunidades que cada vez mais ficam entre a milícia e o tráfico, homens e mulheres que estão refém porque não tem um outro lugar para morar. Eu conheço: não mora lá porque quer. Não. Ninguém quer passar pelo vexame, pela humilhação, pelo constrangimento à toa. Por isso, a gente ainda olha para esse mundo que nós vivemos, um mundo em guerra. A Ucrânia, que a guerra não parou até hoje. Palestina, onde Israel aponta e ataca e aprofunda a sua violência, agora entrando numa frente contra o Irã. A gente não pode esquecer nada disso. Nós que somos cristãos devemos ser um outro Cristo. E aí eu falava outro dia, alguém ficou revoltado, mas eu falei: nós que recebemos a graça do batismo devemos agir como sacerdotes na oração, sacerdotes comum dos fiéis, na oração, na meditação, na contemplação e na intercessão. E como verdadeiros reis e rainhas, servos que devemos ser, ajudando o que nós podemos ajudar a partir daquilo que nós somos. E como profetas, não podemos ficar calados perante os erros que nós tivemos. Por isso que Papa Francisco, saudoso Papa Francisco, em Evangelho Gaudium, Fratelli Tutti, ele denuncia o clericarismo e chama a igreja, proclama a gente para termos a opção preferencial pelos pobres. Ele, na Laudato Si, que completa 10 anos, ele nos lembra do clamor da terra, o clamor dos pobres. E aí eu estava vendo um artigo, lendo um artigo de Padre Júlio Lancelotti, quando ele fala que muitos que ficam, às vezes, nas cracolândias, muitas das vezes eram homens que pensavam como pensa hoje alguns que se dizem de família direita. Nós fomos chamados hoje a responder à mensagem de Jesus. Mas não uma resposta fria, sem compromisso.
Não é resposta de boca para fora. Não basta responder apenas com palavras. E a gente, quando fala de missa, fala de culto, de celebração, de leitura de Bíblia, a gente, quando fala de experimentar Jesus a partir da nossa realidade. E eu dizia ainda, outro dia para o amigo, eu dizia, olha, nós que experimentamos o sagrado, que fomos tocados pelo sagrado, desculpe eu falar isso, nós que recebemos a graça, devemos levar esta graça para o outro, mas não podemos forçar que o outro aceite essa graça da forma que você acha que tem que ser. Devemos, a exemplo de Jesus, conduzir para que o outro descubra. Hoje não, ontem, eu estou fora de forma, toco aqui. A gente, nessa madrugada, são 5 horas e 17 minutos no meu relógio, a gente entra nesse contexto. E que contexto é esse? É o contexto da onde nós estamos passando a nossa vida. Jesus, quando se dirige à comunidade apostólica perguntando quem é ele, essa pergunta ainda vai ter respostas no cotidiano, quando Judas vem de Jesus, quando Pedro diz que não o conhece. E você vai encontrando como nós respondemos a Jesus hoje. O Jesus que está no leito de hospital, o Jesus que está na beira da calçada, o Jesus que está, às vezes, no tráfico, na droga, na prisão. E de verdade, nós, como igreja, eu falo nós, todos nós, independente do cargo eclesial, nós cometemos o pecado de condenar, de julgar. Está lá porque quer. Escolheu essa vida. Jesus nos chama a termos compaixão. Quem quiser salvar sua vida, diz Jesus, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a salvará. No versículo 24. E você, na sua história de vida, qual é a sua resposta diante da pergunta do Cristo? Qual é a nossa resposta diante de tudo aquilo que Jesus fez por nós? Como diz Padre Zezinho, Jesus não foi um louco, um bailarino numa cruz. Ele foi plenamente homem, plenamente Deus. Concílio de Nicéia, há 1700 anos atrás. E como eu disse para um outro amigo dizia, agora que nós queremos discutir alguns dogmas que já foram definidos, agora que nós queremos mudar aquilo que não tem como mudar mais, e talvez o que nos falta não é mudar o que não tem que ser mudado, é apenas responder aquilo que tem que ser respondido e ultrapassar a barreira da voz, ultrapassar a barreira do discurso, da teoria, das missas cheias com adorações com bastante incenso, com pessoas chorando emocionalmente, sendo uma válvula de escape da emoção. Não é ruim, mas se ficar só nisso, a nosso reconhecimento de Jesus torna-se nulo. Bom, eu paro por aqui, peço a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Eu vou saudar hoje em Serra, eu queria estar lá, saudade do povo. Nossa Assembleia Nacional do Laicato, lá em Aparecida. Infelizmente eu não posso estar presente, mas daqui da minha terra aqui, do meu trabalho, do meu dia a dia, eu peço a Deus que abençoe toda a comunidade dos leigos católicos reunidos em Aparecida. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ser fiéis ao seu amor. Eu sou Daniel Nonato.